provas. Então, tipo, uma das provas é o reasoning, que é esse Enemzão, matemática, redação e... Exato. Matemática, redação e leitura. E a outra prova é o subject, que você escolhe 3 matérias de interesse seu e você basicamente faz aquelas matérias. Nossa. É bem interessante. A maior parte das faculdades só vão pedir 2 das matérias. Então você escolhe 3 e você tem uma terceira de garantia. Entendi. Então você escolhe as suas melhores matérias. Exatamente, é sensacional. E, bem, eu não tive problema nenhum nessa parte porque, em geral, no Brasil, exatas e ciências naturais costumam ser relativamente mais fortes do que nos Estados Unidos. Sim. Então, tipo, eu não recomendo, não pegue história dos Estados Unidos, não pegue história do mundo, porque quando dizem história do mundo, é história do mundo. Tipo, o cara vai perguntar quem foi o Gajah Mada da Indonésia, e você vai ficar... Nossa. Então, é história do mundo mesmo, o que eles têm nos Estados Unidos é história do mundo. A prova deles é realmente história do mundo. E história americana também deve ser. História americana também, é incomparável, assim. Uhum. Tipo, a gente tem uma impressão falsa de que a gente sabe história americana, mas... e, tipo, esse é o forte deles, sabe? Em inglês, você vai pegar... A não ser que você saiba alguma língua muito bem, o recomendado mesmo é você pegar ciências. Porque as nossas ciências realmente são bem mais fortes e vai impressionar mais a faculdade do que se você pegasse outra coisa. Bem, essa foi a experiência com a SAT. O TOEFL é o mesmo esquema, eu diria. Você arranja alguns livros e simula, assim. O inglês, é que é uma coisa... O complicado do inglês é a complicação de todas as línguas. Não é uma coisa tão estudável, assim. Não é uma coisa que você vai preenchendo listinha. Sim, é um processo, é um processo bem longo. Cada dia, assim, né? Aos poucos você vai... Exatamente. Eu diria assim que... Tipo, o TOEFL e o SAT, o jogo é você tentar ir melhorando o seu inglês ao longo do tempo, mas você realmente entender como a prova funciona, você realmente começar a entender os padrões de perguntas, você realmente se familiarizar com todos os esquemas, com todas as possibilidades de palavras que podem cair ali. E eu acho que essa é uma das grandes dificuldades assim, brasileiras. Tipo, muita gente vê a prova da SAT e acha que é fácil, e tipo, se você tivesse tempo suficiente, realmente seria bem fácil. Quanto tempo você tem? Se eu não me engano, são 50 minutos por sessão. Eu posso estar errado. Mas eu lembro que é uma coisa assim, bem corrida. Tipo, realmente muito corrida. E a prova do... Ah, tá. Você fez no Brasil, você falou, né? Sim. Em geral, você faz nas grandes capitais. Eles têm um SAT por mês. Então, você tem que reservar 2 meses para fazer as provas. Um para fazer o subject, outro para fazer o reasoning. E você também tem que ter certeza de que a sua faculdade cobra os subjects que você está fazendo. Então, o MIT ele cobra matemática 2. Então, de nada adiantaria eu fazer literatura americana, biologia e química. Eu tenho que fazer matemática 2. Entendi. Então era isso, era o SAT, o TOEFL que você fez, mais alguma coisa, o application aqui em si. E daí tem o application em si. O MIT especificamente tem uma plataforma própria. Em geral, para todas as faculdades, você entra num site chamado Common App. Eu acho que também é chamado Common App. De comum. E você coloca os nomes das escolas que você quer e você aplica para todas em uma plataforma única. É bem interessante. Mas o MIT é o MIT, eles quiseram fazer uma plataforma deles. Então você pode aplicar tipo, para o MIT e para as outras aí depois? Sim. Mas você tem que preencher tudo de novo. No caso, quando você está aplicando para Harvard e Yale, eles compartilham uma certa seção, que é uma seção de informação pessoal, tudo. Então você não tem que reescrever tudo. Você vai responder as perguntas específicas de Harvard para Harvard, as perguntas específicas de Yale para Yale. Mas no caso do MIT, eles têm uma plataforma só deles, então você tem que reescrever tudo para eles. Entendi. E daí, como que é o processo dele? Em geral, é bem parecido com as outras applications. Você tem um formulário de prêmios, de conquistas, de... Coisas extras que você fez, coisas que você conseguiu, títulos que você conseguiu. Você tem um formulário de extracurriculares, coisas que você faz fora da escola. Aliás, uma das redações deles era: nós sabemos que sua vida deve ser muito ocupada, o que você faz fora da escola? Era uma das redações dele. Você tem mais de uma redação, então?
Você tem diversas redações em geral. São chamadas essays. Você realmente gasta muito tempo fazendo os essays, porque é meio que parte fundamental da application. Não é só uma carta de motivação. Não. Você ainda tem as cartas de recomendação. E dependendo da faculdade, você também tem requerimentos específicos de cartas de recomendação. Peraí, carta de recomendação, se for, então você teve que correr atrás de alguém que... Sim, em geral, você envia 2 cartas. Se eu não me engano, o diretor também envia. E O diretor do colégio. o diretor do colégio. E você tem... Algumas faculdades têm requerimentos específicos. Então, o MIT é que você quer que o professor de matemática seu escreva. Qualquer professor, por exemplo, qualquer professor de matemática, qualquer escola poderia escrever uma carta de recomendação. Tem que ser uma escola que você estudou, né? Ah, sim, obviamente. Claro. Mas eu tô falando, independente da escola que você estuda, se o professor pode fazer uma carta de recomendação falando do Claro, seu claro. respeito. E daí tem que traduzir. E você envia... eles entram na plataforma por um meio diferente do seu. Você coloca o e-mail deles, eles recebem um e-mail e daí eles fazem o upload da carta deles sem você, teoricamente, poder ver. Teoricamente. Porque na grande maioria dos professores, eles realmente estão perdidos e você vai ter que ajudar eles a elaborar a carta. Então, mesmo que você não leia a carta, você tem uma ideia do que ele está fazendo. Porque eles realmente... Não é uma coisa que existe no Brasil e, em geral, os professores vão vir pedir ajuda. A GV não tem algo parecido com... Acho que não, né? Não sei. Esse vestibular deles. Bom, enfim. Não sei. Daí você pegou 2 professores e... E daí você manda as cartas. E daí tem as redações. Eu acho que as redações é uma das partes... Pra mim, tipo, que viveu a pressão do vestibular por um bom tempo, eu acho que a redação foi uma das partes mais interessantes do SAT. Porque é exatamente o oposto que eles pedem pra você fazer na FUVEST. É uma coisa subjetiva, romântica, metafórica. Não é aquela estrutura fixa. Não é uma dissertação. Você não tem que seguir uma fórmula. Ao contrário, você tem que impressionar o leitor. Ela é diferente, então? Eu acho que a coisa mais interessante da redação para você aplicar é que ela é exatamente o oposto do que eles esperam de você no vestibular. No vestibular, você tem uma dissertação, você tem uma fórmula a ser seguida, você não pode usar a palavra eu, você não pode usar eu penso, eu acho. Tem que ser sempre na terceira pessoa, tem que ser sempre objetivo, universal. E essa é a coisa mais interessante. Você imagina essa pessoa da faculdade que está lendo 1000 redações por dia. Como que ele vai lembrar do seu nome? Como que ele vai lembrar de você? Como que ele vai ter interesse em você se você está fazendo uma coisa formulaica, uma coisa assim, uma fórmula? Você realmente tem que fazer uma redação que chame a atenção, que marque. A minha redação principal para o MIT, na verdade, foi sobre capoeira. Eu tava basicamente descrevendo alguns meses antes da application, a capoeira tinha sido declarada Patrimônio da Humanidade. E teve uma roda sensacional onde eu faço capoeira e eu gostei muito daquele cenário. Tipo, a capoeira tem muitas metáforas muito boas e eu basicamente fiz uma metáfora falando da capoeira e como você dança com a vida ao invés de lutar com a vida e como você tenta Você comparou a vida com a capoeira? Sim, comparando a vida e comparando os estudos, comparando minha experiência no ensino médio com um jogo de capoeira. Você teve ajuda para fazer a redação? Não. Não, você tem mentoria, você tem que escrever sozinho a redação, mas você tem mentoria se você estiver participando de algum programa, como no caso da Fundação Estudar, você acaba tendo mentores que leem a sua redação e dizem tá bom. Mude isso, mude aquilo. Mas, em geral, é você que escreve tudo. Você não tem um tempo limite do tipo, não é que você vai ir lá fazer a prova, a redação? Não. Você tem até a deadline da faculdade. Eu enviei todas as minhas redações no último dia. Não façam isso. Não, realmente. Sim. Cara, agora que eu vi, os caras estão jogando pimbolim lá embaixo. Tem um brasileiro ali. Tem um brasileiro? Depois eu falo. Então, que legal, tem uma mesa de ping-pong. Bom, enfim, então. Só finalizando essa conversa, MIT, daí você veio pra cá, em que ano você chegou aqui? Que ano? Foi ano passado, na verdade. Eu cheguei um dia depois do meu aniversário. Que legal. Interessante. Eu tive um dia de maioridade no Brasil. Muito bom. Tive um dia de maioridade, agora tem que esperar mais 3 anos. Aqui, 21, né? 21, 2 anos. Daí, o college é 2 anos aqui. College? Aqui são 4 anos. 4 anos. E depois você pode fazer... Depois tem diversos programas diferentes, você pode estender e já fazer um MBA, se não me engano. Tipo, existem vários programas diferentes. Em geral,
Em geral, o college, a expectativa é que dure 4 anos. Se você mudar de major no meio do caminho, ou se você precisar, ou se você estiver faltando aula, você pode estender para 5. Cara, o que você faz de extra? Você faz alguma atividade extra aqui na faculdade? Eu ainda jogo capoeira com uma cadeira, mas jogo. É bem legal. Você joga capoeira com uma cadeira? Em geral, sim. A gente devia filmar isso. É muito bom, cara. É muito bom. E mais que isso, tá? Vamos ver. Eu tô sempre aqui nesse lugar, tipo... Jogando tênis mesmo, né? Jogando tênis mesmo. Não, mas eu tenho... Esse laboratório especificamente tem muito material e muita ferramenta para construir coisas. E cada vez mais eu tenho me interessado tipo, eu sempre fui interessado na cultura maker, mas cada vez mais eu estou participando dela. E toda vez que eu tenho um tempo livre, eu venho para cá e fico tentando fazer coisas aleatórias, construir coisas. E você tem tipo, toda a liberdade de entrar aqui e fazer... Se você tiver com um grupo específico desse laboratório, ou se você estiver fazendo alguma aula que se prepare para poder usar os materiais, sim. E o que você está achando de Boston até agora? Boston, o nome já diz, né? Eu diria que o clima é muito ruim. Boston é um lugar legal. A gente tá no outono agora, né? Tá no final, então já tá começando a dar aquela esfriada. Tá. Tipo... O clima de Boston é muito ruim. É bizarro, assim. É um inverno bizarro e um verão bizarro. Parece que você tá no Rio de Janeiro. É inacreditável. Assim, não, é inacreditável, assim. E quando não tá muito quente ou muito frio, tá tendo uma chuva constante que não importa a direção para onde você tá olhando, ela tá vindo na sua cara. É impressionante, é impressionante. Hoje é um dia de chuva, aliás. É verdade. É impressionante. Mas eu acho que Boston é um lugar muito legal se você tem interesse histórico. Eu já fiz a Freedom Trail umas 5 vezes. E eu ainda não entendo história americana. Mas é complicado então as coisas. Aqui é outro mundo também, né? Mas o que você achou assim da galera? Da cidade em si, do pessoal que mora? Então, eu acho que Boston... Eu não gostaria de morar em Boston, assim, no futuro. Eu acho que... Eu sou bauruense, mas eu acho que eu tenho alma paulistana, porque eu gosto de caos, assim. Eu gosto de trânsito. Eu gosto de trânsito, eu gosto de prédio grande. E Boston é uma área muito específica. Uma área muito específica tem prédios grandes e tem trânsito, e o resto é esse lugar meio europeu, com casas pequenas, como se você estivesse jogando The Sims o tempo todo. Sim, no geral é tipo 4 andares as casas aqui, né? Sim. No máximo. É realmente como se você estivesse jogando The Sims ou Sin City ao mesmo tempo. O tempo todo. É muito interessante. E tem um pessoal do mundo inteiro aqui, né? Sim, na verdade Massachusetts tem a maior quantidade de brasileiros. Eu vi, tipo a segunda língua mais falada aqui. Tem uma cidade chamada Somerville, subindo, não, cidade. Você sobe aqui a avenida a Mass Ave, você chega em Somerville em 10 minutos. E você andando em Somerville, você ouve mais português do que inglês. Sim. Tem pelo menos uns 4, 5 restaurantes brasileiros, tem mercadinho brasileiro. Tem o Brazilian Corner. É muito bom. Aqui em Boston, né? Mas no Somerville eu conheço só por causa da churrascaria, né, cara? Eu não poderia. Sim. Com saudade do Brasil. É muito bom, muito bom. Mas eu acho que a cultura de Boston é muito boa. Tipo, Boston, eu gosto muito da cultura internacional de Boston. Isso que eu curti também. É muito interessante. Tipo, você chega no aeroporto, você chega no Logan, tem mais gente vindo pra Boston do que indo assim pra... Tipo, você vê mais gente internacional no Logan do que você veria em Guarulhos. E tipo, pelo menos dado o tamanho de São Paulo e dada a posição de São Paulo, você esperaria algo melhor, sabe? E em geral, Boston é muito internacionalizado, assim, é muito comum você ouvir muitas línguas diferentes, é muito comum você encontrar brasileiro, é muito comum você encontrar qualquer tipo de nacionalidade. É muito interessante. É muito interessante mesmo. Tipo, Boston, a cidade é muito americana, o ambiente é muito americanizado, é esse lugar histórico, Boston Tea Party e tudo. Então, tipo, o lugar em si é muito... Você tem a sensação constante de estar nos Estados Unidos, você tá. Mas as pessoas são todas de fora, é muito interessante. Cara, só pra gente fechar, a gente está num momento bem histórico e polêmico nos Estados Unidos, né? Que é realmente eleições. Hoje é dia 22, a eleição é dia 8 de novembro. O que você está achando, cara? Tá interessante, eu acho que... Você está acompanhando o debate? Eu tô assistindo, eu não tô acompanhando o que está acontecendo fora dos debates, mas estou assistindo os debates. Tá difícil de acompanhar.
Tá muita todo dia coisa uma rolando. polêmica nova. Não, é todo dia uma polêmica nova. Eu tô tentando acompanhar o Brasil também, É que também tá que cheio de também é polêmica. todo dia uma polêmica nova. Eu acho que eu tenho que ir pro Canadá se você quer entender política, porque é o único lugar que tá Tá mais calmo? tá calmo, né? Parabéns, Trudeau. Mas Eu não dou realmente. bem nada ainda. Cara, mas você tenta acompanhar então a política brasileira também? A política, mesmo tenho- com essa correria toda de... Eu tenho que seguir os dois, você lê. O problema também é a mídia, né? É muito difícil acompanhar essa política brasileira porque a mídia é muito biased. É muito difícil. Tipo, a questão de checar fato é. Pelo menos Aqui nos eles Estados fazem Unidos. muito isso, né? Muito checando fato o tempo Sim, todo. eu acho assim que a mídia nos Estados Unidos não é tão biased quanto a mídia no Brasil. Talvez eu seja exposto a uma mídia errada, assim, a jornais errados. Sim, e o que eu ouço muito no Brasil é que a mídia americana é toda enviesada, que não, toda manipulada, e eu acho que é muito ao contrário, cara. Lógico, eu não sei se é totalmente enviesado aqui, mas acho que é mais no Brasil do que aqui. Sim, Eu tenho essa realmente impressão, acho. pelo menos. Tipo, é muito difícil pra mim ler um jornal e falar, e ler assim uma coisa específica e falar, nossa, isso aqui tá totalmente biased. É muito difícil. E é muito difícil você encontrar fatos e dados puros, que não sejam interpretados pelo jornalista de uma maneira XYZ, que seja totalmente biased. Enquanto nos Estados Unidos é muito mais comum você ler um parágrafo falando sobre os dados econômicos, sociais e tipo, não chegando a conclusão nenhuma, ele deixa o leitor chegar numa conclusão. Alguns amigos meus do Brasil acham que é o contrário, que nos Estados Unidos não, é uma manipulação. Então, claro que isso, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tipo, eu tenho as minhas fontes específicas, mas tem uma coisa que eu acho bem diferente. Eu acho que o ativismo político no Brasil e nos Estados Unidos, eu acho que o ativismo em geral nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Os Estados Unidos é o único lugar que você vê gente na rua pregando Jesus, assim, mas sim, uma multidão de gente com plaquinhas pregando uma religião XYZ, ou uma multidão de gente com plaquinhas para Trump. Ou tipo, eu tava comendo anteontem macarrão num restaurante XYZ, uma pessoa me senta na minha frente e com um monte de bottom do Bernie Sanders. O Bernie japonês, e ele fala assim, olha só, ele me dá um parágrafo falando sobre a economia dos Estados Unidos e fala, não vote para Trump. E eu tipo, cara, eu nem voto. E eu não entendendo, assim, mas não é um tipo de coisa que aconteceria no Brasil, sabe? É que eles têm uma visão talvez mais ativa da política. Enfim. Talvez das coisas, assim, eu não sei. Bom, cara, obrigado Tranquilo? pela entrevista, Não, mesmo. da hora. Vamos tentar dar um rolê aí. Bora. Depois eu meti. Vamos lá, vamos ver.